deixar também para fazer correção, né? Correção de indicação de rumos, ângulos ou inserções de coordenadas georreferenciadas, sem alteração das medidas perimetrais. É uma realidade dentro da regularização de imóveis. A alteração e inserção que resulte de mero cálculo também matemático é outro ponto que de ofício pode o oficial fazer essa edificação. A reprodução, descrição do imóvel confrontante, que já tenha sido, né, objeto de retificação ou inserção ou modificação de dados de qualificação pessoal das partes, também é outro ponto. Todo proprietário de imóvel cujas áreas necessitam de correção, retificação, poderá se dirigir ao respectivo cartório de imóveis e apresentar o seu requerimento de inserção, olha o nome, requerimento de inserção ou alteração da medida perimetral, acompanhando com plano terminal descritivo e pedir que essa alteração ocorra. Isso vai ocorrer de ofício, tá? Então é uma realidade, é importante falar sobre isso, tá bom? Também é importante. Cuidado, hein? Não confunda, a retificação seria o gênero de várias espécies. Alguns falam de desdobro, né? Quando eu falo desdobro, a gente não pode confundir não, hein? Inclusive tem decisão, hein? Tem decisão também importante. O Supremo decidiu que o conceito jurídico de desdobro é a divisão física de um lote urbano, imóvel ou ainda, de fato, o Supremo foi muito assertivo, né? Existia uma confusão, desdobro, unificação de área, acabou. O Supremo decidiu um caso correlato, muito interessante, e aí o Supremo renomeou o conceito, né? Então ficou classificado que o desdobro é a divisão física de um lote urbano, ponto final. Imóvel dotado de infraestrutura básica, em 2 ou mais lotes menores, respeitada a legislação municipal. E aí, com essa decisão, acho que ficou bem evidente a diferença do desmembramento. Porque se o desdobro é a divisão física de um lote, o desmembramento, na verdade, é a divisão física de uma gleba rural ou urbana, né? É uma porção de terras que não possui infraestrutura básica em 2 ou mais glebas menores. Então, ficou bem evidente também essa diferença. Então, também nos interessa muito. Quando eu falo aqui de regularização de área, também ficou claro que o uso capião pode ser usado, então, pela jurisprudência para defender o cliente, súmula 237. Eu vou usar uma possibilidade de uso capião para defender o meu cliente, né? Então, é diferente. Eu posso pensar no fim da ação, que é a decisão, que é a regularização da área, mas eu posso usar como escudo protetor. Então, importante. Em relação ao estudo de loteamento, gente, o que eu quero trazer para você? Também loteamento clandestino. Nós tivemos uma decisão, aqui ó, essa decisão aqui ó, a decisão do RESP 161/713. Ficou esclarecido também a diferença entre loteamento irregular e loteamento clandestino. Então é comum a gente usar o loteamento irregular, loteamento clandestino como sinônimo, e não é, né? O Supremo também já esclareceu que o loteamento irregular é aquele que o projeto aprovado e registrado no cartório de imóveis e na prefeitura não corresponde à implementação do terreno, no terreno. E, por exemplo, existem mais lotes do que o aprovado e registrado. Então, essa é a classificação. Já o loteamento clandestino ficou bem evidente que é aquele implementado sem nenhum projeto aprovado e registrado. Então, o clandestino não tem aprovação em nada, né? O irregular tem, mas é fora dos parâmetros, né? Fora da implementação. Ou seja, tem algo aprovado, né? Registral no município, mas é feito diferente do que foi combinado. O loteamento irregular é irregular não pela falta de registro. Tem até registro, mas tem uma irregularidade. Irregularidade é alguma coisa. O clandestino não tem aprovação de nada, né? O lote clandestino é aquele implementado sem nenhum projeto aprovado e registrado, ou seja, perante a prefeitura e o cartório de imóveis, existe apenas a gleba bruta sem nenhuma quadra ou lote. Então ficou classificado aqui também dessa forma. O loteamento ilegal é uma coisa, loteamento irregular é outra e loteamento clandestino é outra, hein? Não dá mais para a gente errar esse assunto, também ponto importante também. Quando eu falo de loteamento irregular, é muito comum a gente achar que é tudo igual, não é, né? Nas últimas décadas, a demanda por moradia ela teve um grande aumento, de fato, e que possibilitou, sim, o crescimento de diversos empreendimentos sérios,
mas muitos empreendimentos irregulares, ilegais, né? É uma realidade. E para promover o parcelamento do solo, nós estudamos aqui, na nossa pós, que o parcelamento do solo urbano, na modalidade de loteamento, os empreendedores devem seguir uma série de requisitos determinados pela lei. Falou em loteamento, tem que lembrar da lei 6766, 6766 de 79. Ou seja, o parcelamento do solo deve se dar pela via formal, se processando conforme os estatutos legais municipais e diretrizes municipais, né? Então, esses requisitos passam pela apresentação de diversos estudos e projetos à prefeitura, o município, até o efetivo registro do loteamento no cartório de imóveis. E somente após o registro é que é possível comercializar os lotes de forma legal. Em contrapartida, os loteamentos legais, né, que nós temos, já falamos aqui, loteamentos ilegais é um gênero, né, dos quais são espécies loteamento irregular e loteamento clandestino. Em breves palavras, fica evidente que o loteamento irregular quando inicialmente aprovado pela prefeitura, mas não foi inscrito no registro de imóveis, foi executado em desconformidade com o plano, né, e com as plantas aprovadas. Já o loteamento clandestino, ele é clandestino por natureza, que não tem aprovação em nada. Então fica claro aqui também. Legal, gente. Lembrando que loteamento irregular é crime, né? Comete crime quem regulariza loteamentos irregulares. Isso já foi explicado. A Lei 6766 ela é muito clara nesse sentido. Nós temos o artigo 50 e 52 que trazem a tipificação criminal. Dá dor de cabeça, hein? Então, cuidado. Então, legal, né? Então, trouxemos as jurisprudências aqui de regularização de imóveis, jurisprudências importantes e atuais, né? Atuais sobre o tema, sobre o assunto também. De fato, acho que a que mais me chama a atenção é a possibilidade de uso capião de domínio útil. Ou seja, não dá para fazer uso capião de bem público, vou fazer domínio útil e entrego ao meu cliente uma possibilidade de regularização onde ele vai ficar contente do mesmo jeito, né? Essa é a verdade. Também, gente, não deixaria de lado aqui a jurisprudência muito importante, que é a possibilidade de uso capião de área da Marinha, tá? No passado existia uma situação da proibição total, mas hoje, um pequeno detalhe, nós tivemos uma mudança jurisprudencial de fato, né? O conhecimento básico que não há cabimento de uso capião de áreas públicas, ponto final. Mas o que nós precisamos trazer é que o artigo 183 e o 191 têm as suas exceções. Então não podemos dispensar ao cliente a possibilidade de regularização de imóveis. Temos até a súmula 340 do Supremo, né? E a súmula 496 do Superior Tribunal de Justiça. Então são duas súmulas que nos interessam. Estudar a jurisprudência e regularização de imóveis, a gente precisa passar por essas súmulas. A 340 do Supremo e a 996 do STJ. Então são súmulas importantes. Mesmo preenchidos os requisitos legais, não há cabimento pedir uso capião de área pública, né? Mas tem as exceções afetado, domínio útil, CDHU e aí vai, né? CDHU entraria em discussão se seria ou não área pública, mas nós temos hoje essas brechas, né, jurisprudenciais, conforme diversos julgados pelo Brasil, né? Então isso é importante. Trago para você a decisão do Supremo, também a jurisprudência que eu quero trazer, relacionado à enfiteuse, bem dominical, né, de prefeitura municipal, uso capião de domínio útil. Esse julgado que eu vou passar para você aqui é um RE, recurso extraordinário, então anote aí, 82109, 82109, é um julgado muito interessante do Supremo sobre a possibilidade do uso capião, mas sim do domínio útil. Trago o julgado também do RESP 507-798, também uso capião de domínio útil, também um julgado importante, também um julgado que nos interessa aqui também, dentro desse estudo, tá? Então, existe a possibilidade, sim, fazer uso capião da área da Marinha, mas lembrando que a possibilidade é em cima do domínio útil, ok? Legal. Uso capião de PJ, de pessoa jurídica, tá? Também objeto de muita confusão, muita gente, professor, pode ou não pode fazer uso capião de pessoa jurídica? A resposta sim. Nós já temos várias decisões nesse assunto, inclusive de terceiro grau também, tá? Então é uma realidade importante. Cabe o uso capião de pessoa jurídica, sim. O uso capião pela própria empresa, né, pela própria MEI, então é possível sim, tá? Várias decisões nesse sentido, não resta mais dúvida, tá bom? Muito legal, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a todos. Muito obrigado. Continue acompanhando nossas aulas, viu? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.